Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, amigos que nos acompanham pela internet, pelo site da igreja, pelo Facebook. É muito bom nos encontrarmos aqui. Estamos na casa de Deus. Sois todos bem-vindos pela internet ou presencialmente. Mas eu gostaria de lançar uma pergunta retórica. Eu gostaria que você pensasse na resposta. Não precisa me responder. O que a oração tem para oferecer? Quantas vezes nós paramos para refletir? Hoje aqui na abertura falamos muito sobre oração. A quarta-feira é um dia do culto de oração. Mas o que a oração tem para oferecer? Fisicamente, talvez um sentimento de bem-estar. Você está bem porque você orou, você cumpriu seu compromisso. Fisicamente, para trazer um sentimento de paz e alegria e talvez liberar um pouco de endorfina, um pouco de dopamina, que são responsáveis pelo seu bem-estar. Talvez o sentimento da oração até por um cumprimento de dever, um cumprimento de obrigação. Mas o que a oração representa para você? E essa pergunta retórica eu faço para mim também. Todo esse bem-estar que a oração pode oferecer, fisicamente falando, tem a ver com o que se passa na sua cabeça. Seus conflitos, seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias, porque para cumprir protocolo também temos orações de agradecimento, orações de louvor, para agradecer alguma coisa que conquistamos, que conseguimos, até onde conseguimos chegar. Mas oração vai um pouco mais além disso. E quando eu digo pouco mais, eu digo entre aspas, porque tem muito mais a oferecer. Embora fisicamente a oração possa ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, criar aquele sentimento de cumprimento de dever, já fiz o que precisava fazer, ajuda a organizar a mente, a organizar os pensamentos. Mas mais profundamente, muito mais no íntimo, a oração tem um poder muito maior. Nós temos inúmeros exemplos desse tipo de oração, desse tipo de encorajamento, desse tipo de vitamina espiritual que a oração pode oferecer. E eu tenho certeza absoluta, falo sem medo de errar, você já teve o seu momento de oração em que você, atendido ou não, depois nas mãos de Deus o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, a sua ansiedade, e eu tenho certeza que Deus já te atendeu em algum momento. Para o crente, o que é oração? O que é oração para você que está aqui dentro da igreja, para você que está nos assistindo, para você que está ouvindo pela internet? O que é para você, como crente, de modo espiritual, estamos falando agora, a representação da oração? Porque não estamos falando mais de uma oração mecânica, de uma oração decorada, de uma oração automática, que você liga no piloto automático e ela vai sozinha. Quem já não teve aquela experiência de se ajoelhar na cama, orar, dormir uns 5 minutinhos e continuar o restinho da oração, em nome de Jesus, amém, né? Mas o que é a oração para o crente? Aquela oração que vem do coração, que vem da alma, que vem daquele contato que você tem com Cristo, daquela intimidade que você cria com Deus. O que é essa oração?
A oração nada mais é do que uma forma de se conectar com o Criador. Quando você ora, você se coloca em íntima ligação. E queridos, quando eu digo você, eu digo a mim também. E de uma forma muito íntima, a gente se conecta com o Criador e estabelece uma íntima ligação com Ele, fazendo a união do humano e do divino. Nesse momento, o poder divino toma conta de nós. E vem a força, vem o ânimo, vem a vontade de lutar. A vontade de lutar baseado na força que Deus nos oferece. A vontade de não desistir por aquilo que Deus promete para nós, porque estamos em contato com Ele. Através da oração, nós também entregamos a Deus a nossa adoração. Porque muito mais do que pedir, quando nós nos ajoelhamos ou quando em sentimento oramos, reconhecemos a nossa finitude e colocamos sobre Deus a responsabilidade que Ele chama para si. Ele é o Deus que pode nos atender, se formos até Ele. Ele não é um Deus intruso. Ele espera que você peça. Ele sabe todas as minhas necessidades, mas Ele espera que eu peça. Porque eu tenho possibilidade de adorá-lo. Eu tenho possibilidade de, durante a minha oração, confessar os meus pecados. Tenho a possibilidade de agradecer as bênçãos recebidas. E quando eu faço isso, eu adoro a Deus. Eu deponho sobre Ele a minha vida e falo para a sociedade o seguinte: eu tenho um Deus que cuida de mim. Esse Deus é adorado com a nossa oração. Nós agradecemos as bênçãos, pedimos a intercessão pelas nossas necessidades e ainda temos uma vírgula. Temos a possibilidade de pedir pelos outros. Que essa vírgula se torna, às vezes, a melhor ferramenta para Deus agir na vida de alguma pessoa. Às vezes, quando uma pessoa não tem a capacidade física, mental ou espiritual de orar e de pedir, é a oração intercessora que faz esse papel. Quando uma mãe ora por um filho, às vezes o filho nem sabe, mas recebe as bênçãos que a mãe pediu. Quando você ora por um ente querido, quando você ora por um amigo, quando você ora por um casal que está se dissolvendo, quando você ora por alguma necessidade alheia, você se une ao Criador e o autoriza a agir na vida de outras pessoas. Esse é o poder da oração. Que exemplos nós temos na história? Raquel, Gênesis 30, por favor, abra sua Bíblia ou o seu smartphone. Gênesis 30, por favor. A segunda esposa de Jacó, em Gênesis 30, ela tinha um grave problema. Ela desejava ser mãe. No verso 30, no versículo 1 do capítulo 30, ela disse que preferia morrer se não pudesse ter um filho. Ela orou a Deus. Personagem da Bíblia. Está lá o exemplo para a gente ler. Mas ela orou a Deus e, por favor, vá até o verso 22. Leia por gentileza, acompanhe comigo. No verso 22 diz o seguinte: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e a tornou fértil. Simplesmente abriu
a Raquel a possibilidade de ser mãe, que ela tanto pedia. Esther, num contexto de perseguição do povo, Esther orou e jejuou ao Senhor pelo livramento, intercedeu pelo seu povo com jejum e oração. Mais especificamente no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Moisés, outro personagem bíblico. Vamos nos ater aqui aos personagens bíblicos. Moisés, para conduzir um povo pelo deserto, a gente pode ter certeza que Moisés foi um homem de oração. A todo momento, Moisés procurava a presença de Deus para ser atendido e ter as necessidades do povo atendidas. No Salmo 90, Moisés faz uma oração onde ele agradece a Deus todas as suas intervenções. Josué, um outro homem de oração, no capítulo 10, nos versículos 12 e 13, nós vemos uma poderosa oração de Josué. Josué precisava de mais tempo, uma necessidade tão comum hoje, né? A gente precisa que as horas se estiquem, a gente precisa que o tempo vá um pouco mais devagar, mas o tempo caminha e corre, corre. Josué precisava de mais um tempo. E o que diz a Bíblia? O sol se deteve. Por favor, Josué, capítulo 10, versículo 14. O que você tem na sua Bíblia? Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, ouvindo essa voz, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol se deteve. Demorou um pouquinho mais de tempo do que era um dia normal. Está na Bíblia. Esse é o poder da oração. É o poder de modificar vidas, de modificar o tempo, de modificar as pessoas. Nós temos que entender que a briga não é nossa. Nós temos que ter o perfeito entendimento que não adianta você espernear, não adianta você tentar agir com a sua própria força. Essa luta não é sua. Essa luta do nosso dia a dia pertence a Deus. E nós só temos a companhia de Deus através da oração. Deus está ao nosso lado, mas para que nós estejamos conectados com Ele, nós precisamos estar em espírito de oração. É no momento da oração que você entende o sentimento de Deus. Jesus orou ao Pai no momento de dor, de ansiedade, de desespero. Nós vemos então outras testemunhas que, por toda a Bíblia, infestam a Bíblia de testemunhos em que a oração foi atendida. Nós vemos Davi, e ele se expressando no Salmo 17, no 86 e em demais outros salmos, falando sobre a grandeza do Deus que o atendeu em sua oração. Nós vemos Abacuque. O livro de Abacuque é um livro pequeno, de 2 ou 3 páginas, mas consiste basicamente em registro das orações de Abacuque a Deus. Um livro tão pequeno, centrado em mostrar as atividades de Deus em favor dele mesmo e do seu povo. Jeremias, lembrado como um dos personagens bíblicos mais dedicados à oração. Inúmeras possibilidades, inúmeras citações de orações de Jeremias. Comprometido pelo interesse em cuidar do seu povo. Não ele mesmo,
mas ele orava a Deus para que Deus cuidasse do seu povo. E nós vemos inúmeros outros. Daniel, Ronald falou aqui, um homem de oração. O apóstolo Paulo, tão citado nos dias de hoje, porque tem mensagens tão atuais, mas Paulo mostra em Efésios 6,18 o poder da oração e da sua súplica. Em Efésios 6,18, Paulo mostra a sua necessidade, o seu compromisso com a oração. Procure na sua Bíblia, veja o que diz. E um pouquinho à frente, em 1 Tessalonicenses 5,7, daí então Paulo dá a receita básica para o cristão. A receita básica para o cristão é estar conectado com Cristo, é estar conectado com o Pai através de Cristo. E qual é o conselho de 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Esse é o conselho de Paulo, para que todo crente esteja ligado à fonte de poder, à fonte da bondade, à fonte do amor. Não há possibilidade de exercitarmos uma religião sem termos a presença de Deus na nossa vida. E essa presença é esse orar sem cessar. Não há possibilidade de estar com Deus afastando-se da oração. Irmãos, eu estou pregando para mim. Essa pregação é inclusiva para mim. Eu preciso orar. Você precisa orar. A nossa vida tem que ser dedicada à oração. A oração é um ato de conversar com Deus e com a certeza de que nos traz muitos benefícios. Nós falamos aqui sobre os benefícios que traz às outras pessoas, mas falamos agora sobre os benefícios que a oração traz sobre nós. Quantas vezes você se depôs aos pés de Cristo para pedir e foi atendido? E a minha mãe tem um ditado que diz o seguinte: Deus tem algumas respostas, que é o sim, o não e o espere, né? O sim a gente recebe com gosto, o não a gente recebe com desespero, e o espere a gente recebe com ansiedade. Mas em qualquer resposta, temos a certeza que temos um Deus cuidando de nós. Todas essas pessoas citadas na Bíblia tiveram um compromisso com Deus. Esses personagens que vimos na Bíblia podem bem representar algum dia da sua história. Podem representar alguma nuance da sua necessidade. Esses personagens que oraram, que intercederam, que pediram por si, pediram por suas famílias, pediram pelo seu povo, pediram algum pedido esdrúxulo ou algum pedido normal, eles podem representar você a qualquer momento. Você pode se sentir representado a qualquer momento. Nós temos que entender que o maior benefício, quando nós oramos e nos entregamos a Deus, o maior benefício é individual. Nós somos beneficiados como pessoas. Mas existe um benefício que vem em conjunto. A nossa comunidade é abençoada. Em quantos casos na Bíblia Deus não destruiu um povo por intermédio de uma oração de um personagem? Você e eu somos o objeto do amor de Deus. Você e eu somos as pérolas, somos o tesouro, somos o objeto por quem Cristo morreu. E quando nós oramos,
nós reconhecemos esse poder. O ato da oração cria em você um desejo e um sentimento de dependência. E quando nós dependemos de Cristo, quando nós dependemos de Deus, nós somos invencíveis. Não há nada que possa nos derrotar se Deus for à nossa frente. Se Cristo aceitar o seu louvor, uma oração feita do íntimo do coração. E quando a Bíblia fala do fundo do seu coração, ela quer dizer que o seu pensamento deve estar conectado, deve ser um sentimento tão forte que a sua cabeça saiba o que você está pedindo. Então, eu desejo muito aprender com esses personagens bíblicos. Eu desejo aprender com a educação que tive desde a infância. Eu desejo aprender com meus irmãos em Cristo a orar mais, a ser mais confiante em Cristo, a ter, através da oração, uma amizade íntima com Cristo. Eu desejo estar no céu. E a oração é a melhor ferramenta. Nós podemos falar da parte teológica da religião, nós podemos falar de todos os entraves políticos, mentais, espirituais, físicos e quaisquer outros gêneros de pensamento, mas a nossa íntima ligação com Cristo, a nossa entrega total é que nos vai levar ao céu. E para isso, nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança em Cristo. Usar Cristo como intercessor para chegar ao Pai. Confiar no sangue de Cristo para que sejamos homens e mulheres de oração comprometidos com a sua obra, inclusive. Porque o meu desejo de ir para o céu não é só para eu estar no céu, mas esse desejo tem que infestar o meu sentimento com o desejo de perseverar em oração e aguardar até quando? Até que Cristo venha. A oração não tem um prazo de validade. A oração não tem uma data limite. Mas nós precisamos perseverar em oração até que Ele venha. E aí sim, coloque um ponto final sobre todo o sofrimento, sobre toda a dor. E dê esse galardão que está reservado a todos aqueles que confiam no seu nome, a todos aqueles que rogaram em seu nome, a todos aqueles que falaram pelo seu nome e nesse nome depositaram a sua confiança, através da oração. Deus chegará novamente a essa terra para trazer o prêmio para todo crente, que é morar eternamente com Ele. E para isso, precisamos manter o nosso espírito de oração. Rogar a Deus que venha logo. Rogar que esse reino venha sobre nós. Que proteja a cada um de nós. Que proteja a sua igreja. Que proteja aqueles que são objeto do seu mais profundo amor por quem Ele morreu. Até que Cristo venha, deveremos perseverar em oração. Esse é o meu desejo. Desejo estar com Cristo. Mas quando criamos a intimidade de estar orando e estar com Deus, nós antecipamos esse reino. Nós já somos participantes desse reino quando estamos em oração com Cristo. E é o meu desejo que você tenha em si esse mesmo sentimento de estar com Deus, de depositar a sua vida, os seus pecados, os seus anseios sobre Ele, com a certeza de que Ele irá te atender. Esse é o meu desejo e espero que seja o seu desejo também. Amém. Vamos nos levantar para uma oração?
Senhor Deus, magnífico Pai que estás nos céus, colocamos sobre as suas mãos os nossos desejos, as nossas vontades, nosso caráter, a nossa vida, Senhor. Desejamos estar no céu, como pessoas e como comunidade, como seres finitos, almejamos o infinito. Como seres sem poder algum, desejamos estar próximos do maior poder, do poder de Deus. Desejamos estar contigo. Senhor, atende às nossas necessidades, atende os nossos pedidos, de acordo com a tua santa vontade. Sê conosco, sê com as nossas famílias. Te peço encarecidamente, Senhor, que cuide das famílias da nossa igreja, que cuide da liderança dessa igreja, que cuide da vizinhança da nossa igreja, daqueles que nos rodeiam, daqueles que rodeiam as suas igrejas adventistas por essa cidade, para que possam ser tocados pelo seu Santo Espírito, pelo poder dado a essa igreja por intermédio da oração. Sê com cada um de nós, sê com cada um que nos assiste pela internet, com cada um que está em sua casa agora, em espírito de oração. Esteja presente com cada um de nós e com nossas famílias. E nos abençoe. No nome e pelo poder de Cristo Jesus, te pedimos e antecipadamente agradecemos. Amém.